Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, Campeonato Brasileiro, jogos de sábado, tivemos Flamengo Internacional, Corinthians e Goiás, tivemos dois empates, né? Dois empates. Ah, cara, é um pouco, assim, óbvio que não tô aqui nem falando de favoritismo, tá? Não tô nem falando, me enrolei aqui, perdão. Tô nem falando de favoritismo ou de merecimento, quem mereceu ganhar, quem mereceu perder. Quem mereceu perder é difícil falar isso, né? Mas quem mereceu ganhar, mas pô, dois empates num sábado é um pouco decepcionante, né? É um pouco decepcionante. A gente vai repercutir um pouco dessas duas partidas, o jogo no Maracanã, o jogo na Neoquímica Arena. A verdade é que foram duas grandes decepções. Eu falo aqui que, poxa, não teve nenhuma vitória, independentemente da camisa, né, do favoritismo, ou do dono da casa, ou do visitante. Ah, cara, assim, decepcionante. Decepcionante, e quando eu falo decepcionante, eu coloco uma pitada a mais de tempero na decepção para o lado rubro-negro e para o lado alvinegro, né? O Corinthians, ambas as equipes que jogaram em casa. A gente falava ontem, né, no podcast de ontem, a pesquisa da Datafolha das duas maiores torcidas do Brasil. Cara, e assim, um Maracanã que tava com, poxa, muito, assim, mas muito torcedor, né? Impressionante, assim, a presença do torcedor que compareceu. Cara, eu não vou entrar naquela discussão se é torcedor raiz, se é torcedor Nutella, se é torcedor organizado, se não é. Eu não vou entrar nessa discussão. Acho que isso aqui, cada torcedor fala do seu. Eu não tenho autoridade para falar o perfil de cada torcedor. Óbvio que a gente conhece um perfil de algumas torcidas, mas não vou aqui ficar falando também, até porque o futebol é para todos, né? O futebol ele é para todos. E a galera que paga o ingresso para comparecer e ver um jogo do seu clube de coração, esse também é um torcedor, independentemente se esse é um cara que vai gritar o jogo inteiro ou não. Ele vai para apreciar um bom jogo de futebol. E aí não importa se o cara grita ou não grita, né? Porque a gente chega num ponto em que, poxa, a diretoria tá priorizando o torcedor, que não é aquele torcedor de arquibancada, é aquele torcedor família, é o cara que não pressiona, que não vai. Cara, assim, independe. Independe esse cara que vai lá. Cara, a gente já pode. Ó, olha aí na tela, né? Quem tá vendo, quem acompanha o nosso podcast por imagens, a gente tá aqui com a tela do. A gente tá com a tela da coletiva do São Paulo. Olha o que tem logo de cara. Na frente do São Paulo. A propaganda que tem. Eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui, tá? Flashchip 5G. Qual que é a outra camisa, qual que é a outra grande agremiação, qual outro grande clube que que tem esse privilégio? Não digo nem privilégio, porque isso é conquistado, né? Uma equipe que tem um chip de celular e que coloca isso em coletiva, isso significa que tem uma torcida maciça e essa torcida consome. Então essa torcida que mantém o clube. E o clube tem que conhecer, o clube como um todo, tá? Os jogadores, a gestão, o treinador. E aí independe do grito da torcida ou não. Cara, essa é a reflexão que eu tenho que fazer, porque a gente chega num ponto que, primeiro, já pegaram no pé dos jogadores, já pegaram no pé do treinador. Agora vão pegar no pé do torcedor que vai no estádio, é isso mesmo? Cara, assim, a gente tá invertendo as coisas, cara. A gente não, né? Alguns torcedores, alguns torcedores. Cara, as coisas estão sendo invertidas. Esse público consumidor é que sustenta o maquinário que é o Flamengo. Se o Flamengo hoje pode se dar o luxo de dizer que fez grandes contratações aí, Luiz Araújo, Everton Ribeiro, que já foi, mas foi uma grande contratação também. Mantém o Bruno Henrique, tem o Gabriel Barbosa, tem o Pedro, tem o Alan, né? Veio recentemente aí do Atlético Mineiro. Cara, tem um dos melhores laterais esquerdos do país, que é o Ayrton Lucas, né? Tem o Jordan de Arrascaeta, que saiu machucado. Como é que, assim, como é que a gente não pode inverter as coisas, gente? Esse público consumidor ajuda a manter essa estrutura. Ajuda a manter esse elenco super valioso. E aí, volto a repetir,
Não depende se o cara vai lá, se ele vai gritar, se ele vai. Ah, esses caras só vão para comemorar gol. Esses caras só vão para comemorar título. E aí? E daí? E daí? Esse público, essa massa de torcedores ajuda a manter uma estrutura, né? Vou falar mais uma vez, vou dar propaganda mais uma vez. Para quem está acompanhando por imagem, tá logo na frente aí. Flagship 5G. Qualquer outra torcida, qualquer outro clube brasileiro que pode falar que, pô, temos um chip da nossa, com a nossa identidade, né? Com a nossa identidade. E se o Flamengo tem isso é porque tem muitos torcedores. E aí, o torcedor que consome isso não é só o torcedor fanático. Não é só o torcedor, o torcedor organizado. O torcedor raiz, né? Como se diz na gíria popular. Então, volto a repetir, a gente não pode inverter as coisas. Porque essa grande massa de torcedores que sustentam a estrutura que o clube é hoje, elas não têm obrigação de ir lá e de vaiar e de cobrar, não. Eles têm a obrigação de continuar consumindo os produtos rubro-negros, continuar ajudando, não é nem obrigação, né? Mas eles fazem porque eles querem, por amor e por paixão ao clube. Mas de continuar consumindo esses produtos, sustentando esse maquinário que o clube tem hoje, essa grande estrutura. E os jogadores, por receberem esses valores altíssimos, né? Sem atrasos, tudo certinho, salários. Cara, é um Dream Team, né? É um time dos sonhos. Salários, cara, assim, totalmente fora da realidade do futebol brasileiro. Esses caras não precisam da motivação do torcedor. Esses caras não precisam da vaia do torcedor. Esses caras não precisam do torcedor batendo tamborim, pandeiro, bumbo, gritando, entoando cântico. Esses caras, por excelência, né? Por excelência, pelo alto nível técnico, pelo alto nível de competitividade, eles têm que ir lá e têm que prestigiar o torcedor, né? Essa é a reflexão que eu quero fazer aqui primeiro, antes de abrir o podcast de hoje. Porque, cara, se a gente começar a inverter as coisas, então tá tudo errado. Então, você torcedor, você torcedor Nutelinha, vai torcer para outro time. Não torce mais pro Flamengo. É isso, então? É isso? Essa massa de torcedores que tem o orgulho de dizer a plenos pulmões que é a maior torcida do Brasil, e é de fato, tem a maior, assim, a maioria esmagadora de torcedores da nossa população é brasileira. É, brasileira não, é rubro-negra, né? É rubro-negra. Isso é fato. Assim, eu não discuto, mas pesquisa não dá para. Você pode ter a margem para mais ou para menos. Mas mesmo a margem para menos, o Flamengo está muito à frente do Corinthians a nível nacional, né? Então, assim, esses torcedores estão Nutelinhas. Vai torcer para outro time, então? Vai torcer para o Corinthians, então? É isso? Né? A gente está começando, a gente não pode inverter as coisas. Essa é a reflexão, esse é o convite que eu quero fazer para o torcedor. Porque esses caras estão lá no estádio porque eles pagam. Ah, mas a diretoria cobra o ingresso também, é absurdo. Tudo bem. Então o cara, mesmo. Eu não gosto desse termo, mas vamos usar, que é o termo popular, né? Da gíria popular, o torcedor Nutella. Ele assina o sócio torcedor também. Então, mesmo que os ingressos fossem barateados, eles vão comprar também. Eles vão comparecer. Eles têm o mesmo direito que qualquer outro torcedor. Não só porque eles pagaram os ingressos, mas porque eles consomem os produtos, né? E eles ajudam a manter essa mesma estrutura. Então, vamos embora, assim. A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje. As duas coletivas foram muito ruins, tá? As duas coletivas foram muito ruins. Tanto a do São Paulo quanto a do Luxemburgo. Duas coletivas que o Luxemburgo fica reclamando. Porque, por que você escalou fulano? Por que agora você não pode perguntar mais nada na coletiva do Luxemburgo, né? Eu gostaria muito que houvesse uma coletiva do Luxemburgo onde os jornalistas fossem lá e perguntassem: Luxemburgo, você foi no cabeleireiro hoje? Luxemburgo, o que você tomou de café da manhã hoje? Luxemburgo, o que você almoçou hoje? Luxemburgo, você foi no banheiro? Você fez o número 1? Você está se hidratando? O que você passa na pele? Você passa gel no cabelo? Creme? Você assiste a novela? Qual foi o último filme que você viu? Qual foi o último livro que você leu? Porque se você pergunta do jogo e das escolhas dele, é um absurdo, né? É uma heresia. Tá ficando chato, né? Tá ficando chato. Toda vez, vocês vêm aqui, vocês ficam me questionando por que eu escolhi isso, que assim, é uma coletiva de imprensa. É uma coletiva de imprensa.
O jornalista ele vai questionar as decisões e não é questionar em tom de desafio, em tom de deboche. É apenas questionar. Pô, por que que você trocou um? E aí ele fala, pô, ele cita, por exemplo, só pegando aqui o. Bom, vamos falar de Corinthians já, vai, já que eu já tô falando, deixo para terminar para falar de Flamengo, já que eu tô falando de Luxemburgo, foi um convite aberto para você, torcedor rubro-negro, que a gente vai ouvir a coletiva do Sampaoli, tá? Então vamos embora. Vamos primeiramente aqui aos resultados do dia, né? De 0-0 Flamengo Internacional, Corinthians 1, Goiás 1. Vamos voltar ao que o Luxemburgo estava falando, né? Ele foi questionado, por exemplo, do Gabriel Moscardo e do Maicon, né? Aí ele fica bravo quando é questionado sobre isso. Ah, vocês ficam me perguntando isso aqui, a decisão é minha, que não sei o quê. Ah, mas vocês sabiam que o Gabriel Moscardo tá com 2 cartões? Ele tá pendurado? Vocês sabiam que o Maicon também tá pendurado? Então eu fiz meio tempo cada um para que a gente não corra o risco de ficar sem os dois. Qual que é o problema de você responder isso? Né? Qual que é o problema de você responder isso? Por isso que eu gostaria muito que isso não vai acontecer, né? Que um dia os jornalistas, em tom de protesto, fossem para uma coletiva do Lucha e perguntassem aquela série de coisas que eu falei, né? Qual que é seu esporte favorito? Você joga tênis? O que você faz de manhã quando você acorda? Né? O que você gosta de comer? Qual que é a sua culinária favorita? Qual que é a sua cor preferida? Qual que é o seu signo, né? Porque eu acho que isso deve ser mais agradável para o Luxemburgo responder do que falar de futebol, pelo jeito, né? Porque toda vez que ele é questionado, ele reclama. E ele fala que a análise tem que ser feita pelos especialistas, né? Ele não pode fazer uma análise do jogo. Então, muito do que o Corinthians passa hoje é um reflexo do que é o próprio treinador, né? Do que é um próprio treinador. Um cara que não tem paciência, não tem, assim, não tem o mínimo de, cara, pô, não é humildade, porque humildade ele tem, mas é um cara que não tem o mínimo de, poxa, de trato, né? De trato com a imprensa, de entendimento de que as perguntas não é um deboche, uma crítica ao trabalho, é apenas um reflexo do que os caras veem em campo. Tá, por que que você trocou esse a esse ponto? Por que que você trocou aquele ponto? Todo mundo sabe que os titulares foram poupados, né? Todo mundo sabe. Agora, assim, por que que você coloca um a uma altura do jogo, outro a outra altura do jogo? Só ele tem os números, só eles têm os dados, só ele tem as informações, os treinos são fechados, né? O jornalista hoje, o setorista, não sabe o que foi treinado, ele não sabe o que é planejado, as jogadas ensaiadas, né? Então, fica muito fácil, né? Fica muito fácil reclamar, vocês ficam aqui. Ele é perguntado, por exemplo, do risco de rebaixamento, ele fica bravo. Ah, isso vem sendo perguntado desde o dia que eu cheguei. Óbvio, porque desde o dia que ele chegou, o Corinthians segue numa situação de risco. Ele quer que pergunte do quê? Né? Do caso amoroso da novela das 8? Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, eu costumo, sabe, eu costumo ter um certo entendimento, mas tem hora que irrita, sabe? Cara, você vai, pô, com uma boa vontade para ver, né? Pô, o jogo já não foi legal. O jogo já não foi legal. E aí você vai ouvir a coletiva do treinador que tem que passar essa informação, porque, como volto a repetir, os treinos são fechados e tudo que se ouve são apurações que acontecem com pessoas do dia a dia interno do clube, que não necessariamente são verdade, né? Às vezes parte da oposição, o Corinthians vive um ano político, pode sair muita notícia mal contada, que é apurada, talvez por mais de um personagem interno, e isso é noticiado, mas não necessariamente reflete a verdade das coisas. Mas aí depois reclama, né? Mas por que que acontece isso? Porque não tem informação, né? É a famosa caixa preta do avião. Você não sabe o que acontece lá dentro, né? E ninguém fala nada. E aí, quando é para falar, é para reclamar, né? E aí, se você questiona o futebol, que é questionável, né? Que é questionável, aí acha ruim também. Então, você não pode falar mais nada, né? Você tem que olhar um jogo, você tem que ir para... O torcedor tem que ir para a Neoquímica Arena, acompanhar um jogo meia boca e tem que aplaudir o time, né? Talvez seja isso que o Luxemburgo queira. Não tô aqui querendo tirar palavras da boca dele, mas eu acho que é isso, né? Pelo tom da coletiva dele reclamar de tudo. Eu acho que ele quer ser aplaudido, de pé, né? De pé, parabéns aí por essa partida de futebol medíocre, né? Com todo respeito.
E quando eu falo medíocre, não tô falando que é uma partida ruim, tá? Medíocre remete a médio, é uma partida mediana, porque muita gente usa o termo medíocre para desprezar, né? Foi uma partida mediana, absolutamente mediana. Por isso que eu falo medíocre. Quando eu falo medíocre, é sempre no tom de não de deboche e não no tom de minimizar, é no sentido de falar que é um trabalho mediano, né? Então você assiste uma partida medíocre, você vai num sábado à noite, acompanha seu clube de coração e aí você tem que aplaudir, né? Ah, parabéns por esse jogo medíocre, né? Esse é um jogo fundamental, porque você está pegando um adversário direto na luta contra o rebaixamento, sai atrás, né? Correndo o risco de ter tomado mais gols, correndo o risco de ter perdido o jogo, porque com a bola rolando, eu acho que o Goiás foi mais perigoso que o Corinthians, né? E aí o treinador acha que, pô, você pergunta sobre por que colocou o Renato Augusto depois, por que tirou o Wesley, porque aí ele fica bravo, né? Todo mundo sabe que esse era uma partida de gestão de energia. Eu não concordo. Eu não concordo. Contra o Goiás eu não concordo. Eu entendo o Luxemburgo fazer uma gestão de energia e de planejamento contra o Palmeiras, que já é uma loucura, porque é um derby, né? É o maior clássico da cidade de São Paulo. Você fazer, que foi o que o Vitor Pereira fez, né? Aquela loucura. Mas tudo bem. Eu não concordo também, mas eu entendo. Eu entendo. Agora o Goiás, cara, assim, você não pode perder pro Palmeiras. Entendo isso. Eu entendo isso. E eu concordo com isso. Você não pode perder do Palmeiras. Mas é uma questão de prioridades, né? É uma questão de prioridades. Estamos brigando ainda na parte de baixo da tabela. E o Luxemburgo fica repetidamente falando da quantidade de pontos. Se a gente chegar a 28 pontos, a gente está brigando na parte de cima da tabela. Eu não sei qual que é o binóculo que o Luxemburgo está usando, né? Porque se o Corinthians chega a 28 pontos, o Internacional chega a 28 pontos, o Goiás chega a 27 pontos, o Bahia chega a 24 pontos, né? 27, 28, 27, 24, o Santos chega a 24, o Vasco chega a 19, né? Que parte de cima da tabela que o Luxemburgo está enxergando? Né? Ele acha que só o Corinthians vai ganhar e chegar a 28 pontos? Não, eu não estou entendendo, né? Eu não estou entendendo. Então, eu acho que todo mundo é muito ignorante, né? Eu acho. Ele não falou isso, não estou tirando palavras da boca do treinador, não. Mas eu acho, porque, cara, do jeito que ele fala, né? É muito simplista, né? Não, você chega a 28 pontos, a gente já está na parte de cima da tabela, né? Então todo mundo abaixo do Corinthians vai seguir perdendo e todo mundo em cima do Corinthians também vai seguir perdendo, né? É um campeonato de um time só. Eu acho que é isso, né? Cara, é uma loucura, cara. Você ouve cada coisa. E de novo, assim, pensando no planejamento, não vou nem falar do jogo mais também. Que se exploda. Que se exploda. Cara, eu fico sem paciência, porque você já vê dois jogos ruins e aí os dois treinadores ficam, isso aqui, não. A gente jogou mais que o Inter, né? O Inter reserva. A gente jogou mais que o Inter. No final, o Inter com 10 jogadores, né? Não, jogamos mais que o Inter. Tivemos oportunidades. Aí você vê o Luxemburgo, vocês me perguntam disso, 28 pontos a gente está em cima da tabela. Vocês estão me perguntando de rebaixamento desde o dia que eu cheguei. Desde o dia que ele chegou, o Corinthians está aqui, né? Tá vivendo esse limbo aqui e não sai, né? É curioso isso, né? Aí o repórter que é meia boca, né? Não, ele volta a repetir, ele não falou isso. Ele não falou isso. Eu que estou falando isso. Eu que estou falando isso. Aí o repórter é meia boca, né? O repórter que pergunta coisa sem nada a ver, né? O coitado o rapaz do canal Meu Timão, o Vessone, né? O Vessone agora, toda coletiva que ele vai, eles dão pancada no Vessone, né? Agora os caras são mais corintianos que o Vessone, né? As coisas estão se invertendo. O Vessone vai lá, faz uma pergunta, os caras sentam o pau na resposta do Vessone e nem responde, né? E nem se dá o trabalho de responder o Vessone, que tem uma mídia focada no Corinthians e que vai falar coisa boa ou ruim, com o único propósito de ver o Corinthians melhor, né? É curioso isso, né? É curioso. Agora, se você critica, não, eu quero ser bajulado aqui, né? Eu quero seguir fazendo um trabalho medíocre e quero ser aplaudido de pé. Cara, é uma loucura isso, cara. Pô, você inverte as coisas, mano. Pô, eu fico sem paciência de verdade, cara.
sem paciência de verdade, porque, poxa, ele tá indo lá trabalhar, ele, o Sampaoli, aqui eu estendo para as duas camisas, tá? Tá indo lá trabalhar, ele, o Sampaoli, os jogadores, tá todo mundo trabalhando, né? Ninguém entra em campo para fazer um trabalho meia boca. Ninguém, cara. Você pode, os caras podem até falar, se você ouve alguns comentaristas, alguns torcedores, querem derrubar o Sampaoli. Tudo bem, mas ninguém vai entrar em campo com o Maracanã lotado, com a Neoquímica Arena lotada, para fazer um trabalho medíocre, né? Ninguém entra. Não se iludam, né? Por mais que eles não gostem do torcedor. Ninguém entra para fazer um trabalho ridículo, né? Ninguém. Isso eu afirmo categoricamente. O cara pode não gostar do Sampaoli, mas quando ele vê o estádio cheio, fala, cara, tudo bem, mano. Aqui eu tô vestindo a camisa, né? Pô, aqui eu tenho um compromisso ético, não só comigo, mas com o torcedor, né? Então ninguém entra em campo para fazer um trabalho meia boca. Mas o jornalista também tá lá para ver. O jornalista se tortura de ver duas partidas ruins e depois ainda tem que procurar uma pergunta que faça sentido, porque o torcedor, o treinador pode ficar bravinho, né? Você pode mexer com o ego do treinador, porque só ele tá trabalhando, né? Os caras que estão perguntando lá não estão fazendo merda nenhuma, né? Com todo respeito. E volto a repetir, não é isso que o Luxemburgo falou, isso sou eu que estou falando, né? Porque do jeito que ele fica bravo, eu interpreto dessa forma. E eu posso interpretar do jeito que eu quiser, ninguém precisa concordar, não. Pô, que, assim, é uma inversão cara, de valores, né? É uma inversão de valores que, assim, eu fico perplexo, né? Eu fico perplexo. A maior torcida de São Paulo, uma das maiores do Brasil, do outro lado você tem a maior torcida do Brasil e eu fico perplexo, né, com a inversão das coisas, cara. Né, cara? Pô, aí fica falando, isso é futebol, isso é futebol, isso é futebol. Isso é futebol. Os caras irem perguntar faz parte do futebol, desde que ele já era, desde que ele foi treinar o Real Madrid, isso é futebol, isso pertence ao futebol, pô. Pelo amor de Deus, cara. Né? Enfim, Goiás sai na frente com o gol de penalidade do Guilherme, né? Uma falta ali do Bidu. E o Corinthians chega no gol ali milagroso, cara. Milagroso, porque foi sem querer, velho. Foi sem querer. O Corinthians melhora muito com a entrada do Renato Augusto, dos titulares, né? E aí pergunta, você tirou o Wesley, né? Cara, tudo é Wesley agora. E aí, não vou falar o que eu quero falar, não. Mas muda muito, né, com a entrada do Renato Augusto. O Maicon entrou bem também. O Yuri Alberto tecnicamente está um pouco baixo, mas teve oportunidades importantes no jogo. Mas o gol foi um gol, um lance cagado, velho. Um lance cagado. O Maicon recupera a bola, não saída errada do Goiás, toca para o Renato Augusto, que vai fazer um cruzamento e o Maicon meio que intercepta de peito ali, né? No meio que no susto e a bola bate na trave e entra, né? Então, assim, se não é na criação, que seja na sorte. Que seja na sorte. E assim se fez, né? O resultado não é bom. A derrota era o pior dos cenários, porque o Goiás ultrapassaria o Corinthians. O empate não é bom, mas a gente contextualiza que é uma semana que vai ser poupado mesmo. O foco é o jogo da Sul-Americana, né? Isso é muito claro. Avançar na competição e depois ter um pouco mais de calendário para recuperar pontos no Campeonato Brasileiro. Só que esse jogo, volto a repetir, pouco importa os seus objetivos, pouco importa a rivalidade. É mais importante para permanecer na Série A. Nesse momento, o Corinthians tem um jogo a menos, né? E o Luxemburgo está tratando esse jogo a menos como o grande trunfo, né? A grande cartada do baralho do Luxemburgo é esse jogo a menos. Ele já presume que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Pela forma como ele fala em coletivo. Ele já presume que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Vamos ver. Vamos ver. Depois a gente cobra. Depois. A gente não, né? Quem sou eu para cobrar? Os torcedores que cobrem depois. Depois aguenta o buzinaço, né? Porque do jeito que ele fala em coletivas, não só hoje, o Corinthians já ganhou. Esses 3 pontos já são do Corinthians, tá? Pela forma como o Luxemburgo fala, esses 3 pontos já são do Corinthians. Então o Corinthians para o Luxemburgo já tem 28 pontos. O Corinthians não tem 25. Enfim, né? Vamos ver. Se ganhar, eu calo a minha boca aqui. Fala, pô, agora é o que eu falo. Se o Luxemburgo ganhar, aí ele tem que tirar a onda mesmo. Aí ele tem que tirar. Mas nesse momento ele não pode, né? Nesse momento ele tem que
Cara, responde todo mundo com paciência, com atenção, que é o mínimo, né, de respeito com o trabalho do profissional que tá ali que tá te perguntando, que também tá trabalhando, né? Mas, cara, pensando na parte de baixo da tabela, era um adversário direto, você tá jogando em casa e você tem que ganhar. Para você empurrar o outro para baixo e você subir, né? Então o resultado é ruim para as duas equipes. E para o Flamengo, o jogo que eu acho que não só eu, mas muita gente imaginava que o Flamengo fosse ganhar. Teve a semana livre para trabalhar. O Internacional teve o jogo da Libertadores, jogo contra o Bolívar, em La Paz, na altitude. Viria para esse jogo claramente para buscar um empate, algum resultado, assim, se fosse possível, uma vitória com o time reserva. E a verdade é que conseguiu um grande resultado, né? Um grande resultado. O Flamengo mais uma vez muito abaixo, decepcionante, jogo morno, jogo medíocre. Medíocre, quando eu falo medíocre, foi mediano. Mediano. Flamengo contra um time reserva do Internacional, teve pouquíssimas ações. E no final do jogo, cerca aí de, cara, 7, 8 minutos com um jogador a mais, porque o Vitão do Internacional, que acabou entrando no segundo, que o Cudê começa a colocar os titulares depois, né? Isso é uma estratégia muito clara. Começa a colocar os seus. Não, os jogadores que são mais, tecnicamente mais melhores, né? Ele coloca o Arangues, ele coloca o Alan Patrick, coloca o Ener Valencia, né? O Vitão entrou também, só que o Vitão se machucou, ele sentiu a coxa e saiu mais cedo do jogo. Então o Internacional, e já tinha feito todas as substituições. O Internacional ficou com 10 jogadores no final da partida. E o Flamengo pouco fez. Ah, não, foi ali pro abafa. Cara, o abafa é o jogo aleatório, cara. O abafa não é criação, não é jogo de criação, não é jogo treinado. O abafa é no grito do torcedor, você vai lançando bola na área e você tenta intimidar o adversário de alguma forma. Isso não é treinado. Isso não é uma cartada, isso não é um triunfo, cara. É muito pouco para uma equipe como o Flamengo. Teve oportunidades importantes? Pô, teve. A gente deixa uma moral, por exemplo, para o Luiz Araújo. Fez um bom jogo, na minha opinião. Tá? Eu acho que fez um bom jogo. Mas, cara, daí você. Poxa, aí acho que o Luiz Araújo, né, e o Arrascaeta sentiram a coxa. E aí tem que sair. Mas mesmo assim, cara, né, os caras que entram, cara, assim, são caras de altíssimo nível, cara. De altíssimo nível. Vitor Hugo acho que tem uma oportunidade importante. Quem mais, cara? Poxa, a verdade é que assim, né, talvez uma grande defesa do Kehler, só. Né? Eu acho que foi um grande resultado para o Internacional. Cara, o Internacional jogou até com Kehler, cara. Kehler, goleiro colorado que foi muito criticado pelo torcedor e por isso o Internacional trouxe o Rocher. Jogou o Kehler, né? Só para vocês terem uma noção do que foi a partida, a estratégia do Internacional. Era evitar o prejuízo, era evitar a derrota. Né? O Inter tá com essa prioridade. Cara, o jogo do momento é o Bolívar. A gente ganhou lá, mas precisamos vencer aqui também, em Porto Alegre, né? Então a estratégia era muito clara. Eu acho que até eles assumiam o risco de perder. Eles assumiram o risco de perder. Só que você encara um Flamengo, cara, que de novo teve a semana ali e pouco faz, cara. E pouco produz. Em campo tivemos os principais jogadores da camisa rubro-negra. Dá para falar alguma coisa? O Arrascaeta, tudo bem, a gente faz o recorte, sentiu, teve que sair. O próprio Luiz Araújo também saiu muito cedo no jogo, tudo bem. Mas tivemos aí, cara, Gabriel Barbosa, tivemos Pedro, né? Tivemos o Alan, com grande contratação do Atlético Mineiro. Dou um desconto porque o Alan ficou muito tempo afastado por lesão, né? Tivemos Pulgar, tivemos Vitor Hugo, né? Tivemos Everton Ribeiro. E aí, cara? Né? Você acha que é o suficiente? O que o Flamengo produziu, o que o São Paulo vai falar, você acha que faz sentido? Vamos trazer algumas notícias por aí. Globoesporte.com, tá? Aqui, então, a tabela ficou assim. O Flamengo fica em terceiro lugar com 36 pontos. Vai torcer contra, né? Quem vem abaixo, para pelo menos ficar aqui, né? Muito próximo do topo.
A gente tem o Internacional aqui com 25 pontos, o Corinthians também com 25 pontos e o Goiás com 24 pontos. Essas 4 equipes que entraram em campo no domingo, veio mais uma galera entrar em campo para acumular pontos e tentar alguns se aproximar do Botafogo e alguns se afastar da zona do rebaixamento. Tá, mas vamos para notícias esportivas, todas elas das equipes que entraram em campo. Deixa eu agilizar aqui porque, cara, a gente já fez um primeiro tempo aqui do podcast muito longo, né? Bom, vamos lá. O São Paulo vê chances perdidas pelo Flamengo como razão do empate. Faltou tranquilidade. Treinador discorda de time sem vergonha, o grito entoado pelo torcedor ao final do jogo, e ressalta falta de precisão contra o Internacional. Vamos lá. O time teve muitas oportunidades, hein? O time teve muitas oportunidades, hein? Eu não sei, cara. Eu me preocupo com esse discurso do Sampaoli porque eu acho que ele tá vendo uma miragem, né? Eu acho que ele tá vendo uma miragem, né? O time teve muitas oportunidades. Teve oportunidade sim de ganhar o jogo, mas muitas não, tá? Faltou tranquilidade na hora da contundência, isso é verdade. E falta já, não é de hoje. Hoje teve no primeiro tempo 4 chances claras de gol. Primeiro tempo foi um pavor, né? Primeiro tempo, acho que teve uma grande chance com o Luiz Araújo. E eu não sei qual é a outra grande chance clara que ele está falando aqui. No segundo tempo teve muito volume e situações claríssimas de gol. A equipe tentou até o último segundo. Quando melhorarmos coletivamente, aparecerão os resultados. Ele está nessa de melhorar coletivamente há muito tempo, né? Discorda sobre a passividade do time. Não concordo com isso. O Flamengo é um time que tem sempre a obrigação de ganhar. Repito sobre a atuação do time. O Inter jogou com 70% dos titulares e nós passamos por cima durante todo o segundo tempo. Considero que a análise é pelo contexto e não pelo jogo em si, cara. Eu vou parar por aqui as aspas do Sampaoli, porque para mim o que fala o técnico Sampaoli é muito grave, cara. Para mim o que fala o Sampaoli é muito grave. É gravíssimo, gravíssimo. Mostra que é um treinador que ele tá vendo uma parada e tá acontecendo outra, né? E tá acontecendo outra. Então todo mundo tá ficando maluco. Óbvio que ele não pode entrar na coletiva, detonar o trabalho dele e o dos jogadores, mas, cara, assim, o mínimo de, né? Cara, eu não sei nem qual que é a palavra, de objetividade, né? Ah, não foi um bom jogo, perdemos oportunidades mesmo, mas o futebol é assim. Eu prefiro essa resposta do que você descrever uma miragem, né, para o torcedor. Everton Ribeiro dá razão a protestos, estamos devendo. Aqui é o clássico, o torcedor tem o direito de fazer tudo, né? De tudo sim, protestar de forma civilizada. E aí sim, né? Eu acho que isso tem que ser exaltado mesmo. Continue assim. Venham no estádio e protestem aqui. Eu sou totalmente a favor disso, tá? Eu sou totalmente. E aí eu acho que sim, o torcedor tem essa razão. E é isso que eu cobro de várias torcidas. De cobrar no gramado, hein? No gramado. Não no CT, não em rede social. Porque isso é crime. Para mim é crime. Cobrar no campo de jogo, né? Gritar, time sem vergonha, se não gostar do jogo, vaiar. Tem que ser assim mesmo, tá? Vamos embora aqui, ó. Aspas do Everton Ribeiro. Eles estão no direito deles. Vieram, prestigiaram e nos incentivaram, mas não conseguimos corresponder. Estamos devendo e abaixo do que podemos. Tivemos a chance de jogar em casa, criar e jogar mais. Poder ter mais chances e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nossa. Temos que saber quando estiver difícil, temos que dar um jeito de fazer o gol. Botarmos pressão porque temos que vencer. Em casa é mais do que obrigação. E saímos devendo mais uma vez, tá? O Everton falou tudo. O Everton, acho que era melhor o Everton ir para a coletiva do que o Sampaoli, né? Porque pelo menos ele trata da realidade como ela é, né? Ele trata da realidade como. O Inter foi com uma proposta muito clara, com um time misto, praticamente reserva. Até o goleiro era reserva, né? Até o goleiro do Internacional era reserva. O saudoso Kehler, que divide corações em Porto Alegre. Mas, cara, você tem que. Qual que é a proposta? Os caras vão se defender, cara. Os caras vão se defender. O foco é a Libertadores pro Internacional. Qual que é a estratégia do jogo? Qual o plano tático? O que a gente pode fazer para
né? Tentar quebrar essa estratégia, tentar conseguir um golzinho, fazer com que os caras se exponham um pouco mais. Tem jogadores para isso. Tá? Uma infelicidade do caramba, né? De talvez os dois melhores jogadores terem que sair ainda no primeiro tempo. Teve pra caraca, né? Teve pra caraca. Mas, cara, você tem jogadores à altura para substituir. Por isso que o Flamengo investe tanto. Para que quando não possa contar com um jogador que não esteja bem, o cara imediatamente reserva, ele tecnicamente é tão bom para suprir essa necessidade, né? E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Enfim, vamos embora, vai. Aqui uma oportunidade do. Acho que foi um lance que o Pedro ajeitou de peito pro Vitor Hugo, né? Se eu não me engano, foi uma boa chance do Flamengo no segundo tempo. Vambora. Aqui, né, os lesionados, Arrascaeta e Luiz Araújo saem lesionados no primeiro tempo. Meio uruguaio sente dores na coxa esquerda aos 12 minutos. Saiu muito cedo, né? Infelizmente, o Arrascaeta, cara. Muito triste falar, assim, quando a gente tem que falar dessas coisas, porque é um craque da bola, né? É um craque da bola, e quem perde com isso é o esporte, né? Não é só o Flamengo que perde com isso. Óbvio que pros rivais, ninguém torce por uma lesão, mas pros rivais, quando se perde a referência, se perde muita coisa, né? Em termos técnicos, mas ninguém torce por uma lesão, né? E eu acho que quem perde é o esporte, né? Quem perde é o esporte, porque é um atleta absolutamente fora de série, um cara absolutamente acima da média e convive com esses problemas, né, de lesão, infelizmente, tá? O Arrascaeta aos 12 minutos sentiu, né, dores e o substituído por Vitor Hugo e Luiz Araújo um pouquinho depois, né? Também sentiu dores na coxa e foi trocado por Everton Ribeiro. Os dois melhores jogadores da partida, na minha opinião, até o momento que eles saíram, né? O Luiz Araújo eu acho que foi o melhor jogador da partida, talvez. Né? No pouquíssimo tempo que ele teve em campo, eu acho que ele foi o melhor jogador da partida. É triste, né? É triste, mas é coisas do jogo. Volto a repetir. O Flamengo tem banco para isso, né? O Flamengo tem banco para isso. De acordo com os dados do espião estatístico, esta é a terceira lesão do Arrascaeta em 23. O Uruguai já desfalcou o Flamengo. O Uruguai já desfalcou o Flamengo em 12 jogos do ano por problemas médicos. Em março, a lesão foi no adutor da coxa esquerda. Em maio, o problema foi no músculo posterior da coxa direita. Arrascaeta sofre a terceira lesão, né? Infelizmente, né, cara? Infelizmente, né? A gente lamenta muito aqui, torce pela rápida recuperação do atleta, né? Não só do Arrascaeta, como do Luiz Araújo, como do Vitão também do Internacional, que não teve nem como continuar no jogo, gente. O cara sentiu mesmo, né? A gente torce para que não seja nada demais. Você acha que o cara vai sair do jogo, deixar o Inter com 10 jogadores? Segue no jogo aí. Não, eu acho que se já sentiu, tem que tirar mesmo. É o risco que se corre, cara. Você vai manter o cara no campo se arrastando para agravar mais a lesão? Tem que tirar mesmo. Tem que tirar mesmo. E aí o Cudê também percebeu que não ia acontecer muita coisa no jogo, não, né? A estratégia dele estava dando certo. Vamos segurar o abafa, como eles seguraram em La Paz, como eles seguraram o abafa do River. O Inter lida muito bem. O Inter tem muita maturidade para lidar com esse tipo de situação, né? De abafa, né? Vambora aqui, o técnico do Internacional, né, o auxiliar do Cudê, o Lúcio Gonzalez, que deu a coletiva, porque o Cudê está suspenso, né, e enaltece a entrega do Inter para executar a estratégia e vê justiça em empate. Justiça eu não sei, né, porque o Inter não criou nada, o Flamengo criou algumas coisas pelo menos, o Inter não criou nada. Então, justiça mesmo. Depois eles vão criar partidas, não vão fazer e vão falar que o jogo foi injusto, né? Então, eu não vou muito por esse caminho, não. Mas vamos aqui, ó. Depois do jogo com o Bolívar, já começamos a pensar na estratégia. Era um jogo muito importante. A entrega dos jogadores foi sensacional. Tivemos em alguns momentos o controle. Cara, assim, os treinadores puxam a farinha pro seu lado, que é impressionante, né? Enfrentamos um time. Pô, é brincadeira, né, velho? Pô, você começa a ver que os caras falam, eu começo a ficar irritado, porque se os dois jogos tivessem sido bons, você ouve o treinador falar uma série de coisas e você releva, né? Mas quando você vê dois jogos meia boca e depois tem que ver os caras falar coisa que, poxa, aí você fica maluco, né? Enfrentamos um time com jogadores de muita qualidade, mas o elenco mostrou foco para disputar cada bola.
É o que pedimos. Viemos buscar os 3 pontos, mas com um a menos pela lesão do Vitão, sofremos no final. O empate acaba sendo justo. Vou repetir, eu não concordo. Assim, óbvio que foi um jogo morníssimo. Foi um jogo morníssimo, mas você vai falar de estratégias. Mais uma vez que a estratégia do Inter foi sofrer, sobreviveu contra o River Plate, sobreviveu contra o Bolívar, mas é uma coisa que eu falei do São Paulo, tá? Quando a gente estava falando após o jogo do São Paulo, você ficar passando por momentos de pressão o tempo inteiro, isso é bom porque te fortalece, mas isso é ruim porque isso te cobra, tá? O cansaço mental ele vem no mesmo peso. E na hora que você tiver um jogo fundamental, decisivo na temporada para segurar que você precisar desse componente, os caras vão estar com o cérebro um omelete, né? Os caras não vão ter cabeça. E não é porque não tem cabeça, porque não ganhou casca, é porque mentalmente isso vai te gastando. Você vai forçando, vai forçando, vai forçando. É a mesma coisa, pô, começa a correr todo dia aí 2 km. Todo dia. Começa a correr 2 km. Você vai forçando, vai forçando, vai forçando. Você tá se fortalecendo, sim. Mas se você ficar forçando, você vai estourar. Você tem que fazer essa gestão. Você não pode sofrer todo o jogo. Você não pode o tempo inteiro estar vivendo na corda bamba, cara. Uma hora isso te cobra, né? Vamos de Luxemburgo, lamenta 10 minutos de apagão do Corinthians em empate. Resultado hoje foi ruim. Uma coisa que o Luxemburgo falou que fez sentido, porque também não tem como falar outra coisa, né? Matéria por Arthur Sandes. Treinador minimiza a preocupação com a zona do rebaixamento. Se a gente ganhar o jogo que falta, vamos para a parte de cima da tabela, né? É aquilo que eu falei. O Luxemburgo ele já está contando com esses 3 pontos. Chegar a 28 pontos, a gente está na parte de cima da tabela, né? Mas para isso você precisa ganhar, né? Para isso você precisa ganhar. Enfim, não achei o time inconsistente. Dominou o primeiro tempo, jogando o time deles para trás. O Goiás protege bem a bola. A estratégia foi criada em função do jogo de hoje. Poderíamos ter conquistado a vitória. Os 10 primeiros minutos do segundo tempo fomos muito mal. A estratégia que criei era colocar os do banco quando precisássemos. Os 10 minutos iniciais do segundo tempo foram o nosso problema dentro do jogo. Não foi só os 10 primeiros minutos do segundo tempo, não. O início do jogo, o Goiás já teve a melhor oportunidade do jogo. O início do segundo tempo, o Goiás já teve uma das melhores oportunidades do jogo. Se a gente somar as chances claras de gol, eu acho que o Goiás teve mais do que o Corinthians. Chances claras, hein? Chances, não estou falando chances. Chances, talvez, deixa eu ver na tela do lado aqui as chances do Corinthians. Chutes ao gol. O Corinthians teve mais chutes ao gol. Chutes totais, o Corinthians teve mais também. Mas eu digo chances claríssimas, tá? Chances claríssimas. Eu acho que o Goiás teve até mais que o Corinthians, tá? Optou por um time. E aí, eu volto a repetir, eu entendo a estratégia. Porque você está focando pro duelo contra o Estudiantes. A gente precisa. A gente tem esse jogo da Sul-Americana, eu entendo. Eu entendo. Mas esse era um duelo direto jogando em casa. Aí o próximo jogo é um clássico paulista. Não vai poupar de novo, né? Não vai poupar de novo. E quando que você vai ter a tranquilidade, né? E o Palmeiras é o time que está no topo da tabela. Conseguir o resultado contra o Palmeiras é importante? É, mas se todos os seus rivais em volta conseguirem um resultado importante, você não sai do lugar, cara. É por isso que eu falei, esse jogo para mim era o mais importante. Do planejamento, você não pode ser eliminado de uma Sul-Americana, você não pode perder do Palmeiras. Tem esses 2 pontos, mas você também não pode ser rebaixado, né? E esse eu acho que é o que conta mais que tudo. Qualquer outro tipo de coisa. É o Campeonato Brasileiro. É pontuar. É você fugir da zona do rebaixamento. Tem um jogo a menos, é verdade. Pode empatar, pode vencer, mas se perder. E se perder, né? É o jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, né? Olha isso aqui, cara. Você vai fazer o jogo contra o Grêmio. Você garante que você vai ganhar 28 pontos? Né? Você tá muito confiante, hein? Vamos lá, só para finalizar, o Michael fez o gol 500 na história da Neoquímica Arena, hein? Números importantes, né? Tava uma expectativa muito grande, né? Se o Corinthians se fizer um gol, chega ao gol 500, e aí o Goiás sai na frente, né? Se eu não me engano, também foi histórico. O Goiás nunca tinha marcado contra o Corinthians na Neoquímica Arena também, né? Acho que tem esse outro fator. Então, numa noite, o Goiás marcou o seu primeiro gol contra o Corinthians.
na Neoquímica, e o Corinthians chegou ao gol 500, né? Os dois times fizeram história nessa noite, mas o resultado muito ruim. Vambora, vamos com a coletiva do Sampaoli. Deixando o convite aberto para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, primeiramente para se inscrever no canal da Flá TV, segundamente para você curtir o vídeo. O vídeo não é de coletiva, é o vídeo do pré-jogo e do pós-jogo, né? Foi a live da transmissão no canal da Flá TV. Então tá ali no finalzinho tá a coletiva do Sampaoli. 4h33, 4 minutos e 33, né? Por aí. Eu vou aqui no comentário do vídeo eu vou deixar o ponto certo, tá? E aí vocês só clicam no link para quem quiser acompanhar a coletiva do Sampaoli. Vou deixar no ponto certo, tá? Então, vamos embora, sem mais delongas, vamos ouvir um pouquinho do Sampaoli. Não vou ouvir muito não, tá? Vou ouvir muito não, porque como eu falei, ia ser duro acompanhar uma das coletivas hoje, porque eu ouvi as duas já e olha, só me deu mais ranço, né, de ouvir os dois treinadores. Mas tudo bem, vamos embora. Boa noite. Boa noite, Sampaoli, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você falasse, se você pudesse explicar para a gente, por que o Flamengo não consegue boas atuações, né? Desde o lamentável episódio da agressão ao Pedro, eu, pelo menos, notei uma queda muito brusca de rendimento da equipe. E nos últimos jogos, principalmente, o Flamengo empatou com o América Mineiro no Maracanã, empatou com o São Paulo no Maracanã, e agora empata com os reservas do Internacional no Maracanã. A sensação que a gente tem é que o time não consegue se conectar muito bem. O que na sua visão, está acontecendo? Puedo falar de este jogo. Este jogo, o time tuvo muchas oportunidades para ganar el juego. Falta un poco de tranquilidad a la hora de la contundencia. En referencia a otros juegos, creo que faltó, como você dice, algo de conexión. Mas hoy Inter o time tuvo en el primer tiempo 4 acciones claras de gol, en el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático, pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo falaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente, seguramente aparecerán los resultados. Boa noite, São Paulo. Cara, do jeito que o Sampaoli fala, parece que o Flamengo fez um partidaço, né? Teve o controle do jogo, dominou o adversário, dominou as ações, povoou o meio-campo, ficou circulando a área do Internacional e falhou na última bola, né? Pelo jeito que ele fala, passa essa impressão. Não é isso que ele tá falando. Volto a repetir, não é isso que o técnico falou. Mas passa essa impressão, né? Caraca, o Flamengo dominou o jogo inteiro de ponta a ponta, privou o Internacional de qualquer tipo de espaço, de qualquer tipo de contestação e só errou ali no último terço, né? Faltou um pouquinho de capricho ali, pressão, contundência, né? A palavra que ele gosta de usar bastante. Não foi bem isso não, tá? Não foi bem isso não. Foi uma partida bem morna, né? Foi uma partida bem morna. E para quem criticou os torcedores, o reflexo do torcedor, que chama que é o torcedor Nutella, né? O reflexo do torcedor, primeiramente assim, eu sou totalmente contra se manifestar com a bola rolando. Totalmente contra. O manifesto, a vaia, se qualquer outro tipo de pressão que não seja apoiar, tem que ser feita no final do jogo. Só que com a atuação do time dentro de campo, o torcedor nem consegue apoiar, né? O torcedor nem se anima de apoiar, porque a mensagem que os jogadores transmitem é uma mensagem de que, olha, a noite de sabadão, né? Tá fogo, tá osso aqui pra gente, né? Não tá fácil, o dia não... A noite não estava muito legal, né? Uma noite chuvosa, fria no Rio de Janeiro, né? Os jogadores passaram a mesma impressão do clima, né? E isso se propagou para o torcedor. Então, para quem critica o torcedor é uma coisa assim. Tem torcedor que
que sempre vai empurrar são os torcedores organizados, mas no geral, em qualquer esporte, o torcedor ele é um reflexo do que a equipe está fazendo dentro de campo. Se a equipe está praticando um jogo assim, de uma qualidade extremamente questionável, o público vai reagir na mesma altura que os atletas estão propiciando, protagonizando dentro de campo, né? E eu acho que assim, o time dentro de campo que tem que puxar o torcedor e não vice-versa. A gente não pode inverter as coisas. Olhe, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje o torcedor sai daqui, muitos jornalistas também, com a sensação de que se o Flamengo jogar assim na final da Copa do Brasil, vai tomar uma goleada. Não sei se também é o seu pensamento acerca da atuação da equipe. Queria te perguntar qual a sua avaliação do seu trabalho na equipe do Flamengo e se você avalia que a qualquer momento pode ser demitido do cargo porque tem uma final logo à frente, é um título importante e o torcedor não vem gostando do trabalho. Eu não considero o que você fala. Não estou de acordo com isso. Mas o futebol, o Flamengo é um time que a obrigação é de ganhar sempre. Não, repito, a actuação do time hoje não comparto porque Inter terminó jugando casi con un 70% de titulares hoy y o time nosso pasó por encima casi todo el segundo tiempo y tuvo muchas claras en el primer tiempo. El rival no pateó al arco. Entonces, considero que el análisis es por el contexto y no por el análisis en sí. Me parece que usted está analizando el contexto, no el jogo. Vamos lá. A pergunta foi em relação ao... A impressão que passa, a sensação que passa é que se o Flamengo encara o São Paulo hoje, o Flamengo é goleado pelo São Paulo, né? E se ele tem o receio, né, do cargo dele estar em risco, porque é um título importante, né? Uma decisão importante, é um título, né? É um título, o Flamengo está na final da Copa do Brasil. Então é um título que está em contestação. Ele não gostou, né? Ele fez uma cara feia e... Primeiro assim, em relação à pergunta, o São Paulo hoje é favorito. O São Paulo hoje é favorito. Isso é indiscutível. O momento, a forma, o futebol praticado dentro de campo, o São Paulo é favorito. Mas daí a ser goleado pelo São Paulo, aí eu acho é importante tomar cuidado, né? Porque o Flamengo pode não estar jogando um bom futebol. Isso é verdade. Mas acho que tirando... Recente, se a gente pegar um recorte recente, tá, gente? Isso aqui, a gente tem que olhar o retrospecto recente. Você pode falar assim, pô, o São Paulo pegou alguma equipe... O Flamengo pegou alguma equipe semelhante ao que o São Paulo joga? Não. Mas, partidas recentes, vamos lá. Vamos pegar o histórico aqui. Venceu o Coritiba por 3-2, aquele jogo, gol no finalzinho do Gerson, né? Gol espírita do Gerson. Venceu o Grêmio, mais uma vez, o jogo da Copa do Brasil, empatou com o próprio São Paulo, e aí 3-1 do Olímpia, 3-1 do Cuiabá, venceu o Olímpia no primeiro jogo. Então, assim, os últimos jogos do Flamengo têm sido de idas e vindas, altos e baixos, muita oscilação. Dá para garantir que vai, olhando pelo retrospecto, pode ser goleado pelo São Paulo, pode ser, mas você diria que o Flamengo... Eu me baseio no retrospecto, né? Para mim, hoje, se o jogo fosse hoje, o Flamengo perdia os dois jogos. Perdia os dois jogos. Mas não de goleada, né? Mas hoje, eu falo disso hoje. Agora, a questão do cargo estar em risco e tal, aí ele responde que você está fazendo análise pelo contexto e não pelo jogo em si, porque no final do jogo o Internacional estava com 70% do seu time titular e a gente dominou o jogo. Pô, eu vou repetir aquilo que eu falei. O jeito que o São Paulo fala, passa a impressão de que o Flamengo esmagou, né? O Flamengo esmagou. Essa que é a palavra. Passa a impressão de que o Flamengo esmagou o Internacional, né? Posse de bola, marcando adiantado, pressionando saída de bola, né? Amassando o adversário. Pareceu essa impressão. E não foi bem isso que aconteceu, não. Não foi isso que aconteceu, não. O primeiro tempo, o Inter praticamente todo reserva. O Flamengo fez pouquíssima coisa. O segundo tempo, que aí o Kudê começa a colocar os titulares,
tivemos oportunidades, tudo bem. Mudou pouca coisa, gente. O que mudou foi que o torcedor começou a empurrar e o time começou a lançar a bola na área. Foi isso que mudou. Essa foi a mudança. O torcedor foi chegando no final do jogo e falou: cara, eu vim até aqui, paguei caro, tomei chuva, eu quero sair com a vitória. E o torcedor começou a apoiar e o time começou a responder de acordo com o calor do torcedor. Mas daí é ficar lançando bola na área, você vai contar com a aleatoriedade, e isso é uma coisa que o Internacional sabe lidar, né? Então não aconteceu nada, né? Não foi bem isso. Ele fala assim: você está analisando o contexto e não o jogo. Tudo bem, pode até ser. Quando você fala da queda do São Paulo, dele ser demitido, é uma análise do contexto, de fato, não do jogo. Mas o jogo não foi muito bem isso que ele falou, não, tá? Só para tomar cuidado, porque do jeito que ele fala, parece que, nossa, foi uma exuberante partida de futebol. E não foi bem isso, não, tá? Vamos só para mais uma pergunta, porque ó, eu já ouvi, tô ouvindo de novo e tô ficando sem paciência já. Sampaoli, boa noite. Qual o sentimento interno, qual o sentimento do vestiário, nos treinos dos jogadores? Porque o que parece nos jogos é que os atletas não conseguem o resultado, não conseguem o desempenho dentro de campo e, ao que parece, o time fica meio que desalentado em determinado momento. Né? Em passividade. Não comparto. Não. Efectividad. Hoy no fue. En otros juegos sí, comparto con você. Hoy no. Por eso que falo. Si você va a hablar de contexto y de comparativa con otros partidos que con Sao Paulo o con América Mineiro, hoy yo no veo que no haya voluntades o no haya intenciones o no haya deseo. Veo que tuvimos cierta incapacidad para ganar el juego. Si hubiéramos convertido, la que tuvimos seguramente lo hemos ganado porque el rival no remató al arco y porque el segundo tiempo estuvo encima en los 45 minutos, teniendo en cuenta que se jugó un juego extremadamente cortado en una cancha muy difícil de jugar para aquel que quiere proponer. Pero bueno, yo siempre falo lo mismo, que cuando a veces el contexto ciega el análisis. Bom, aqui foi perguntado sobre a questão do vestiário, né, como o jogador se sente e tudo mais. E ele falou que ele pega na questão da efetividade, né, não na questão da falta de vontade. Falta efetividade, mas não falta vontade para o time. Cara, esse último trecho da fala dele, ele fala das condições, né, do jogo, né? E eu acho que ele está falando especificamente das condições do gramado. E a gente sabe que o gramado do Maracanã não tá legal, né? Não tá legal. Vai passar por um período aí que a gente até trouxe a notícia de que o Flamengo consultou o Corinthians, né, para eventualmente alugar, né, o Química Arena, porque o gramado do Maracanã vai precisar passar por manutenção, né? Enfim. E aí ele fala que as condições não ajudam o jogo do Flamengo, né? Cara, assim, pô, eu não sei nem o que falar, cara. Eu não sei nem o que falar. Porque se a gente olhar para as duas equipes hoje, tá? Olhar para as duas equipes hoje. Não Flamengo e Internacional, mas Flamengo e Fluminense. Vamos olhar para essas duas equipes. Hoje, o momento hoje, o futebol praticado pelas duas equipes hoje. Qual das duas equipes precisam mais de um gramado de mais qualidade, porque tem um jogo propositivo, um jogo de toque de bola, que às vezes aposta numa transição rápida, precisa dos pontas em velocidade. E você depende muito, né, desse toque de bola veloz. E para acontecer isso, você precisa de um gramado em ótimas condições. Em ótimas condições. Qual dessas duas equipes hoje que tem esse perfil? É o Fluminense. E o Fluminense, mesmo com condições do gramados não ideais, conseguiu praticar um grande jogo ao seu estilo, à sua maneira, e venceu o Olímpia com tranquilidade, né? Então, se o Fluminense consegue isso, o Flamengo consegue também, né? Porque hoje, qual que é o estilo de jogo do Flamengo hoje? Você consegue me descrever? Eu não consigo descrever para o torcedor. Qual que é o estilo do Flamengo hoje? Eu não sei qual que é o estilo do Flamengo hoje.
única coisa que eu consigo fazer é um jogo mais, sei lá, posicional, né? Um termo que muita gente gosta de usar, né? O Flamengo gosta do jogo posicional, né? Enfim, tem gente que acha que isso é ruim, tem gente que acha que isso é bom. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas tudo bem. O gramado poderia não estar legal. Mas e o fator torcedor? E o fator torcedor? Quando se fala que o torcedor é o 12º jogador, é porque o torcedor faz a diferença, não? Porque o torcedor faz barulho, porque o torcedor, ele empurra. E aí, eu volto àquela discussão que eu abri o podcast falando sobre o torcedor, né? Torcedor, que muita gente estava até criticando a diretoria pelo preço dos ingressos, isso afasta o torcedor raiz do estádio, né? Isso afasta o torcedor raiz do estádio do Maracanã. Porque o torcedor que vai lá é aquele torcedor família, é o torcedor Nutella, é o torcedor que quando o jogo tá morno ele não apoia. A culpa é do torcedor então, né? O time pratica um jogo morno, o time está dentro de campo ganhando um salário astronômico. Não é o salário que entra em campo, mas eu volto a repetir, quando se paga um alto salário, você paga pelo alto nível técnico do atleta. Você não está dando dinheiro de graça. Quando você investe no elenco, você está investindo no alto nível técnico. Você está investindo em jogadores diferentes. Você está investindo em jogadores que estão acima da média do restante do futebol brasileiro. Isso é investimento. Isso é investimento. Tá? E o torcedor família, o torcedor Nutella, ele pode não fazer o mesmo barulho, mas esse torcedor, ele sabe responder a que a equipe protagoniza dentro de campo. Esse torcedor responde. E se o time não tá jogando, para esse torcedor responder, a culpa não é desse torcedor. A culpa é da equipe. Porque você investe altíssimo numa equipe com... E não só jogadores, tá? Quando eu falo equipe, eu não estou falando de jogadores. Quando eu falo equipe, eu falo de todo o corpo técnico, incluindo o Jorge Sampaoli, que tem uma comissão caríssima. Tem uma comissão técnica caríssima. Ele mesmo, né? Ele e sua comissão técnica são de um alto nível técnico, por isso tudo é caro. Tudo é caro, tudo custa dinheiro. Tem gente que fala que o Sampaoli é um milongueiro. Eu acho ele um bom treinador. Pode questionar os últimos trabalhos do Sampaoli, mas eu acho ele um bom treinador. E eu achava que ia dar certo, mas fica cada vez mais claro que não vai dar certo. Enfim, o torcedor, ele é um reflexo do que a equipe tá praticando dentro de campo. Se você pegar as principais equipes, as grandes camisas, o único torcedor que não fica calado o jogo inteiro é o torcedor organizado. E aí depende, né? Às vezes esse torcedor tem mais ou menos espaço no estádio. E isso pode te propiciar mais ou menos barulho. Mas esse é o único torcedor que não para de cantar. Todos os outros, o cara vai sair, vai pro banheiro, ele vai comprar um cachorro quente, vai comprar uma pipoca, vai comprar água, se permitir, se for possível vender, vai comprar cerveja, ele vai sair, vai comprar um salgadinho, vai sair para, enfim, mexer no celular, esticar as pernas, tomar um ar, e por aí vai, né? E por aí vai. O torcedor organizado vai ficar lá. Então o estádio hoje, ele comporta torcedores organizados, os torcedores que não são organizados, mas são os chamados de torcedor raiz, né? Que vão muito no embalo da organizada. Então, enquanto a organizada cantar, esse torcedor também canta. E tem o torcedor que vai para ver que vai por um hobby, né? Ele vai como se fosse... eu posso ir no jogo do Flamengo ou eu posso ir no cinema, né? Então ele vai para acompanhar um espetáculo, né? Independentemente se o time dentro de campo vai protagonizar um bom jogo ou não. E esse torcedor, ele responde de acordo com o que a equipe está praticando. E se a equipe pratica um futebol mediano, um futebol medíocre, né? Médio, mediano, medíocre, esse torcedor não vai corresponder. E eu volto a repetir, e ele nem tem que corresponder. Porque a parte dele ele já faz, que é consumir os produtos, comprar camisa, comprar o chip aí que está aí na tela para quem está acompanhando com imagem, comprar o chip do Flamengo, que assina o sócio torcedor, que compra camisa, que vai até o Maracanã numa noite chuvosa, não paga o ingresso barato, né? Esse torcedor já está fazendo a parte dele. E ele, por fazer a parte dele, ele merecia
um espetáculo melhor. E ele não responde porque o time dentro de campo é morno. Como é que o cara vai se empolgar? Ele não tem a obrigação de fazer isso. Aí você pode discutir diretoria aumenta os ingressos, então isso abre as portas para esse torcedor família, né? Para esse torcedor Nutella, né? Porque esse torcedor não é torcedor, então, né? Ele deveria torcer para outra camisa. Então, às vezes passa essa impressão, né? Esse torcedor deveria torcer para o Corinthians, então, vai torcer para o Palmeiras, né? Vai torcer para o Fluminense, não torce para o Flamengo não, né? Porque você está sustentando esse clube, está ajudando a manter esse clube o mais rico do Brasil, mas ele não pode ir para o estádio, né? Ele não pode ir apreciar um bom jogo. Não, mas aí com o ingresso caro você afasta o torcedor raiz. E o sócio torcedor, né? E o sócio torcedor? Quando você assina o sócio torcedor, eu não sei como é que funciona do Flamengo. E aliás, eu não sei como funciona nenhum dos sócios torcedores, né? Mas até onde eu sei, o sócio torcedor tem vários planos. E o Flamengo, eu não tenho dúvida que segue o mesmo padrão. O plano Gold, né? O plano não sei qual que são os planos do Flamengo. Tem aquele plano mais barato, mais caro e o ultra caro, né? E de acordo com a banda que você paga, você tem direito a jogos mais importantes ou menos importantes. E quando você paga mesmo o valor mais baixo, você tem sim o seu direito. Então esse torcedor raiz, se ele não está assinando o sócio torcedor, o outro tá. O torcedor família tá. Ah, mas ele não é obrigado a assinar o sócio torcedor. Tudo bem, ele não é obrigado a assinar. E o outro também não é obrigado a assinar, mas ele assina. Porque ele é torcedor, ele quer ajudar o clube, né? Então, por isso que eu comecei o podcast falando, a gente está invertendo, tem torcedor invertendo as coisas, né? Porque aquele torcedor não está ajudando no grito, mas ele está ajudando na grana. E o Flamengo hoje pode se gabar, e tem que se gabar mesmo, de ter o elenco mais caro das Américas, da América do Sul pelo menos. Ser o clube mais rico da América do Sul, isso eu acho que dá para a gente garantir, graças a esses torcedores, que podem ser chamados de família, torcedor Nutella, mas são que ajudam a manter essa estrutura, né? Então aqui eu só finalizo o podcast mais uma vez com essa reflexão sobre torcedor, porque, cara, o que eu ouvi, assim, de algumas manifestações, o que eu vi e ouvi de algumas manifestações em relação ao torcedor, assim, para mim a gente estamos deturpando, né? Estamos invertendo as coisas, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. É isso, é com essa que eu finalizo o podcast de hoje. Eu deixo o convite para você entrar e acompanhar o restante da coletiva do Sampaoli, tá? Eu vou deixar no ponto certo na descrição do vídeo o ponto da coletiva do Sampaoli. Você torcedor corintiano, eu faço o convite para ouvir a coletiva do Luxemburgo também, mas olha, vai com muito... Se você viu o jogo, vai acompanhar a coletiva com muita paciência, viu? Porque você pode se estressar. Eu que nem sou torcedor, eu abri o podcast aqui bastante enérgico, porque, pô, você acompanha o jogo meia boca e depois vê os treinadores nas coletivas, cara, parece assim, é quase um desrespeito, né? É quase um desrespeito. É isso, com isso vou finalizar o podcast de hoje, deixando o convite, né, para a rodada de domingo. Vamos ter muito jogo, hein? O líder entre campo vai encarar o Bahia no estádio Newton Santos, a estreia da Arena MRV, Atlético Mineiro e Santos. São Paulo vai encarar o América. Cara, sei lá, né? Sei lá. Eu acho que já tá rebaixado, viu? Não é com alegria que eu faço isso, não. Palmeiras e Vasco. O Vasco que vai com uma expectativa. Aí o torcedor vascaíno com a expectativa de que o Palmeiras entre em reserva, né? Vamos ver se isso acontece. O Fluminense tem uma parada duríssima. Encarar o Atlético Paranaense na Liga Arena. Vão ter Fortaleza e Curitiba, e Grêmio e Cruzeiro, né? Muito legal quando os jogos da rodada terminam todos no final de semana, né? Porque aí a gente já olha a tabela e já fala, pô, esse é o movimento de tabela, né? Então no final do domingo vamos ter Grêmio e Cruzeiro. Agora sim, encerro. Você que nos acompanha até aqui, o Highlander, né? Eu agradeço demais, peço para deixar um moral pra gente. Encerro por hoje, muito obrigado, um forte abraço, ótimo domingo de jogos. E amanhã estamos de volta. Tchau.